Muito bem, a você que está acompanhando o nosso Viver Bem hoje aqui na tela da SIC TV, estamos falando sobre diabetes. 9% da população do Brasil tem a doença, muita gente tem a doença já, mas ainda não sabe, não conhece os riscos, não sabe quais são os fatores que podem influenciar na sua qualidade de vida. Estamos conversando com a doutora Estela Carvalho, ela que é endocrinologista, está falando sobre os riscos, né, as consequências, os fatores associados ao diabetes. Então, voltando aqui para o nosso plasma, doutora, queria que a senhora explicasse, teve diagnóstico de alguns distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar. Qual é a relação com diabetes? A relação é que as pesquisas mostraram que nessa população, em comparação com a população que não tem esses distúrbios, eles têm uma incidência um pouco mais elevada de diabetes. Então é um fator de risco também, está relacionado. Tá certo. Vamos ao próximo, então. Tem a apneia do sono. Isso. A apneia do sono, na verdade, é considerado um fator de risco para qualquer doença cardiovascular. Então, esses indivíduos têm um risco maior de desenvolver esses problemas e tem que pesquisar o diabetes. Certo, vamos mais um fator. Recebeu prescrição de medicamentos da classe dos glicocorticoides. Isso é o famoso corticoide, né? Então, pessoas que tomam corticoide em doses altas por período prolongado também devem pesquisar o diabetes, porque é uma substância que aumenta o açúcar no nosso sangue. Então, quem faz algum tipo de tratamento com corticoide tem uma possibilidade de desenvolver a doença? Inclusive, ele pode desenvolver diabetes pelo próprio uso do corticoide. Tá certo, doutora. Vamos sentar mais uma vez para conversar um pouco, porque todos esses fatores estão relacionados principalmente ao tipo 2, né? Isso. Qual seria o tipo 1? Tá. O diabetes tipo 1 já é uma doença diferente que cursa com o mesmo problema, que é a hiperglicemia, né? O açúcar alto também. Só que no diabetes tipo 1, o problema é uma doença autoimune, onde o indivíduo vai produzir anticorpos que vão atacar o próprio pâncreas. Consequentemente, vai destruir as células produtoras de insulina e ele não vai conseguir produzir insulina. Mas essa deficiência, estar imune nesse quesito, nascemos com isso ou desenvolvemos na fase da infância, na vida adulta? Isso. Então, o indivíduo já tem uma predisposição genética, então ele já tem uma genética que um dia ele vai desenvolver esse problema. E em algum momento da sua vida, geralmente na infância ou adolescência, esses anticorpos eles podem se elevar no sangue e atacar o próprio pâncreas. Isso aparece mais ou menos em que idade da criança? Varia muito, pode aparecer dos 5 aos 10 anos, pode aparecer do período de adolescência, pode aparecer aos 20 anos. Na verdade, o diabetes tipo 1, ele pode aparecer em qualquer idade, mas é mais comum na infância e adolescência. Inclusive, doutora, a gente acompanhou uma história, né? Uma mãe que tem uma filha com diabetes, a rotina é diferenciada, Sim. Tem que haver um cuidado. Eu convido a senhora, então, para assistir junto comigo um pouquinho da nossa história de hoje. Lohane tem 7 anos, uma menina doce, brincalhona e muito esperta. A brincadeira preferida, acredite, é o dominó. E ela diz que é muito boa no jogo. Já ganhei umas 5 ou 7 vezes da minha mãe e do meu pai. A rotina de Lohane começa bem cedinho. A mamãe Anne prepara o lanche e leva a pequena para a escola. Ela estuda em tempo integral e é uma das alunas mais ativas. Até aí, tudo normal. Mas por trás desse sorriso largo, tem uma rotina que às vezes é bem cansativa. Lohane tem diabetes do tipo 1. A doença foi diagnosticada quando a menina iria completar 3 aninhos. Eu pedi para fazer um exame de diabetes, que a minha sogra falou assim: Anne, pelos sintomas da tua filha, ela pode estar com diabetes, que ela sentia muita sede, ela urinava bastante, ela não dormia à noite, ela já não estava se alimentando direito. Desde o diagnóstico e com as complicações da doença e a necessidade de um acompanhamento de perto, Anne teve que deixar o emprego. Foi uma época que era bem descompensada a glicemia dela. Aí eu tomei uma decisão de parar de trabalhar para me deixar ela ter uma vida mais saudável, até ela aprender a se cuidar. A criança com diabetes deve fazer o controle da glicemia
que é a concentração da glicose no sangue, com o exame de ponta de dedo várias vezes ao longo do dia. Programação que Lohane já está acostumada. Mas o diabético também pode ter que aplicar insulina. Já essas aplicações incomodam a menina. Tem local que ela chora, tem local que ela não chora. Às vezes ela não quer. Aí eu me estresso com isso, porque eu não quero ver o sofrimento da minha filha. Lohane faz parte de uma estatística internacional que aponta que atualmente mais de 14 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a doença, que é crônica e caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. O distúrbio acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir a insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. A insulina promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar as células para ser utilizado como fontes de energia. Se não tratada, a diabetes pode causar insuficiência renal, amputação de membros, cegueira, doenças cardiovasculares como o AVC, o conhecido derrame, e também infarto. No começo da doença e sem muitas informações, a mamãe Anne passou por um grande susto. Então ela chegou a passar mal, a gente não conseguiu naquele momento dar nada para ela ingerir, porque a língua dela enrolou, então a gente teve que levar ela para o pronto-socorro imediato. Aí ela entrou em coma lá, parada respiratória. Hoje melhor informada e com todo o acompanhamento médico, mãe e filha passaram a ter uma rotina mais saudável. Mesmo com a alimentação controlada e as aplicações necessárias, Lohane se considera uma menina como qualquer outra. E na escola, ela tira de letra os constantes questionamentos. Quando a mãe chega para aplicar a insulina, eles perguntam o que era, né? E a mãe fala, aí eles vão saber. Orgulho para a mãe Anne, que procura instruir a menina sobre a doença e a ensina sobre todos os passos para fazer o controle da glicemia. Quando ela percebe que ela não está se sentindo bem, porque ela sente muita fome, tremor, e ela vai lá na mochila dela, mede a glicemia. Se tiver baixa, ela sabe que eu já ensinei todas as taxas para ela, de quanto tá alto, quanto tá baixo. E no final das contas, a diabetes aproximou ainda mais mãe e filha. É um amor que não se mede. Ela fala que eu sou um amor que vale mais que diamante para ela. E eu digo a mesma coisa, né, minha filha? Que vai ser mais que diamante pra mamãe, né? Te amo, minha flor. No beijo, mamãe. Doutora, então a gente entendeu ali que tem todo um trabalho diferenciado, uma rotina diferenciada, mas no caso da criança, por exemplo, a mãe, a Anne, ela não teve como evitar isso, né? A criança que vai ter essa deficiência imunológica já vai acontecer e se manifestar ali na infância. Isso, realmente não tem como a gente prevenir, né? Então é um problema que tem de ordem que a gente não consegue, não está relacionado com o estilo de vida. Qualquer pessoa pode desenvolver diabetes tipo 1, né? E não, sem ter relação como o diabetes tipo 2 com os hábitos de vida. A vantagem do diabetes tipo 1 em relação ao diabetes tipo 2 seria que o diabetes tipo 1 ele se manifesta clinicamente, então ele sempre vai apresentar sintomas e fica mais fácil de diagnosticar. Já o diabetes tipo 2, a gente precisa conhecer os fatores de risco, porque muitas vezes é uma doença silenciosa que pode levar anos para ser diagnosticada. E no caso do diabetes tipo 1, por ser uma deficiência desenvolvida já na infância e não estar relacionada a hábitos incorretos, vai passar isso, vai ter um momento na vida adulta que a criança vai, de repente, criar uma imunidade e que vai funcionar corretamente? Isso. Ou é algo que se arrasta para a vida toda e, de repente, se não houver o cuidado, pode ter um agravo para um diabetes tipo 2? Isso, olha, na verdade, o diabetes tipo 1, até o momento, não tem cura, né? Então, ele não vai, ele desenvolveu o diabetes, infelizmente, ele vai ser diabético para o resto da vida, pelo menos até o momento. A gente não tem cura para o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, a gente também, infelizmente, não pode falar em cura. A gente pode falar em situações que podem reverter o estado de hiperglicemia quando ele está inicial, que é a perda de peso, mudança de hábitos alimentares, prática de atividade física, mas a gente realmente, nesse momento, não pode falar em cura do diabetes. Qual
seria a diferença no acompanhamento, no controle do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2? Já que a criança ela vai carregar isso para a vida toda, vai ser um adulto com diabetes. Isso. Existe uma diferença no tratamento em si, no controle em si? Na verdade, são doenças diferentes que cursam com o mesmo problema, que é o açúcar alto. Mas os cuidados vão ser praticamente os mesmos. No diabetes tipo 1, a grande diferença vai ser que vai necessitar do uso de insulina exógena, né, que é o medicamento insulina, desde o início. No diabetes tipo 2, é possível iniciar o tratamento com medicações orais, com comprimidos. E, eventualmente, com o passar dos anos, ele pode vir a necessitar do uso de insulina também. Só que o diabetes tipo 1, ele precisa de insulina desde o diagnóstico. Então não é todo diabético do tipo 2 que tem a necessidade da insulina? Não, não é todo diabético tipo 2. Por isso da importância do controle. Exatamente. Muito bacana, doutora. O assunto é bem amplo, né? Na verdade, bem extenso. Então, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a diabetes. Ainda temos o diabetes gestacional, algo que preocupa as mamães. Você de casa vai entender um pouco mais sobre o assunto daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.